Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala Biel, bom demais? Tranquilo. Pessoal, como vocês sabem, a gente está aqui mais uma vez no Vida Após a Vida. Sejam bem-vindos ou re-bem-vindos, quem está acompanhando aí com a gente. É muito legal vocês fazerem parte aqui da nossa conversa, da nossa construção. É, por trás das câmeras aqui nós temos o Lucas Polesca, auxiliando a gente com a edição, divulgação dos vídeos, e temos a Bruna Ohana auxiliando a gente com as redes sociais, as postagens, os nossos Instagram e tudo mais. Estamos tentando fazer vídeos talvez não mais curtos, mas pelo menos vídeos com um tema só para não confundir a cabeça de ninguém. E estamos entrando agora no terceiro tópico do nosso roteiro chamado Reencarnação. E agora, no terceiro tópico, é o retorno à vida corporal. Como é que ocorre o planejamento reencarnatório? O Gabriel vai trazer para a gente. Biel, toda a sorte aí do mundo. Vamos com tudo. Então vamos continuar aqui a nossa discussão, né, sobre reencarnação. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento reencarnatório. Quem é espírita já cansou de ouvir isso, né? Não sei se é um tema tão conhecido assim por quem não está dentro do meio espírita. Mas eu queria começar em questões que a gente já sabe, né? O que a gente já sabe sobre a reencarnação em si, né? Que todos os espíritos eles tendem à perfeição e que Deus faculta para a gente os meios para conquistar essa perfeição. E ele faz isso por meio das provações da vida corporal, né? Por meio das nossas vivências, das nossas experiências. Então, Deus permite para a gente realizar em outras existências o que a gente não conseguiu concluir em oportunidades anteriores, né? Então, quando a gente parte dessa premissa, desse pressuposto, né, a gente entende, a gente consegue compreender, presumir que não tem uma improvisação nessa encarnação, né, nessa reencarnação. As coisas não ocorrem ao léu. Exatamente por termos coisas a fazer, a gente já sabe o que a gente tem a fazer, a gente tem um planejamento, né? Então, esse planejamento ele vai visar exatamente esse progresso, ele vai visar esse adiantamento, né? Seja ele moral, seja intelectual. E aí, quando a gente começa a estudar sobre a reencarnação, a gente fica igual o Woody. O Woody ele estava estudando sobre reencarnação e ele começou a ter perguntas que Kardec teve, que a gente tem também, né? Quando que é definido o momento da reencarnação, né? Quando que a gente fala, pô, e aí? O que determina que está na hora da gente reencarnar? Eu vou poder escolher o que vai acontecer. Vou poder escolher minha profissão, vou poder escolher em que país que eu vou nascer, a língua que eu vou falar, os talentos que eu vou levar. Como é que isso tudo funciona, né? Então, para a sorte do Woody, a doutrina espírita ela traz para a gente diversas respostas, tanto para essas quanto para outras questões que surgem sim na cabeça da gente quando a gente começa a estudar reencarnação. Então, primeiramente, é importante a gente entender, pelo aquilo que eu disse antes, que a reencarnação ela não vai dispensar planejamento, mesmo nas reencarnações mais simples, né? E aí eu digo até aquelas que duram poucos dias, né? De bebês que falecem nos primeiros dias de vida. Até essas reencarnações, elas têm planejamento. Nenhuma dispensa planejamento, certo? Então, esse planejamento, quem é que planeja? Quem é que planeja isso? Fui eu que fiz? Foi o Gustavo que fez? Quem fez esse planejamento, né? Então, esse planejamento ele pode ser elaborado por vários seres, né? Pelo próprio espírito, que ele vai desejar ou vai precisar reencarnar.
ou por outros. Ele vai ser feito pelo próprio espírito se ele tiver condição moral e intelectual para isso. Então, o planejamento ele pode ser delegado a outra pessoa. Por exemplo, o meu planejamento poderia ser delegado ao Gustavo se ele tivesse condições morais e intelectuais para isso, né? E eu não tivesse, por exemplo, né? Se eu não tivesse condição nenhuma de planejar a minha própria reencarnação, vai ser solicitada a um espírito esclarecido, né? Um espírito superior que tenha conhecimento de causa, e aí conhecimento de causa, né? O adiantamento moral e intelectual para isso, né? Para que ele possa planejar a minha encarnação ou dar uma opinião sobre ela, né? Então, quando o espírito ele é mais adiantado em moralidade e em conhecimento, ele tem condição de escolher o gênero da prova que ele vai passar. E aí, quando eu disse anteriormente sobre a questão do livre-arbítrio, aí a gente encontra o entrave de novo, né? Porque o livre-arbítrio vai ser exatamente isso. Vai ser você ter a chance de escolher o tipo de prova que você quer passar, né? E não se você quer ou não passar, né? Porque a encarnação ela é lei, né? Ela vai acontecer independente da sua vontade. Então, tanto nesse assunto quanto em outros, a gente sabe que esse livre-arbítrio absoluto ele não existe. Se você não assistiu os outros vídeos e está vendo esse primeiro e ouviu eu falando isso pela primeira vez, eu peço desculpa por estar trazendo essa desilusão tão grande assim com essa delicadeza tão pouca, né? Mas mesmo os espíritos verdadeiramente superiores, eles não têm esse livre-arbítrio absoluto. Eles encontram aí esse entrave, né? E tem um motivo muito simples do livre-arbítrio não ser absoluto, né? Que nada ocorre sem a permissão de Deus. Muito menos contra as leis do universo. Então, quando Deus deu para a gente a liberdade da gente escolher, Ele também deixou para a gente inteiramente a responsabilidade dos nossos atos e das consequências que esses atos vão trazer, né? Então, tanto o caminho do bem quanto o caminho do mal, eles estão abertos para a gente trilhar como a gente bem quiser, né? Se a gente sucumbir, pelo menos resta para a gente a consolação de que nem tudo está acabado, né? A misericórdia divina, ela traz para a gente a liberdade de recomeçar o que foi mal feito, né? E é aí que vem a reencarnação. Então é importante a gente destacar que o planejamento reencarnatório ele vai prever as linhas gerais dos acontecimentos que podem ocorrer no plano físico, né? Então veja bem, só nessa frase eu já consegui falar para vocês duas coisas muito importantes que vão contra uma grande parte aí do conhecimento geral sobre planejamento reencarnatório, né? O planejamento reencarnatório ele prevê linha geral dos acontecimentos. Então, ele não traz um roteiro específico, não é uma peça de teatro, né? Você não vai escrever o roteiro completo da sua vida, de todos os anos, né? Tudo que vai ser feito, tudo que você vai conquistar. São linhas gerais, são pontos gerais do que vai ser feito e que pode ou não acontecer, porque né, a gente vai ver mais para frente aí que, né? E é isso que os espíritos mais esclarecidos trazem para a gente, né? Eles falam para a gente que é o gênero das provas que a gente escolhe, né? Não a prova em si, não o acontecimento em si, né? Porque as particularidades do que vai acontecer, elas dependem muito das diversas situações da vida. E muitas vezes elas são consequências das nossas próprias ações, né? Então vai depender muito do que a gente fizer, do que a gente escolher fazer. E todos os acontecimentos secundários a isso, eles vão se originar dessas circunstâncias e da força de todas as coisas envolvidas nesse processo, né? Previstos só estão esses pontos principais, os que vão realmente influenciar no nosso destino, né? Por exemplo, um exemplo simples. Você está andando por uma estrada cheia de buracos. Você sabe que você vai ter que andar com cuidado por conta do risco da queda. Mas você não sabe em que ponto você vai cair, muito menos se você vai cair, né? Então, se você estiver andando numa rua à noite, né, estiver num sítio,
uma telha caiu na cabeça, uma manga caiu na cabeça. Isso não está no planejamento reencarnatório, não, tá? Pelo amor de Deus. Porque o que a gente mais escuta, né, falando é que tudo, né? Poxa, ralei o joelho ali andando de bicicleta, para que eu botei isso no planejamento reencarnatório, né? Para sua sorte não botou mesmo, porque isso não estava lá. Então, um ponto muito importante do planejamento reencarnatório é que ele não tem garantia. Como assim ele não tem garantia? Pensa no planejamento reencarnatório como se fosse um planejamento de viagem. Né? Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente faz o roteiro do que a gente vai fazer, do roteiro dos pontos que a gente quer visitar, dos restaurantes onde a gente quer se alimentar. Mas não sei com vocês acontece isso, mas comigo costuma acontecer bastante, de dar um imprevisto no meio do caminho, né? Principalmente quando você faz tudo muito certo, muito apertado. Se uma coisa desanda, desanda o resto todo. Então, você não tem garantia de que aquilo vai cumprir, nem total, nem parcialmente, né? Você faz um roteiro para te guiar no que vai ser feito, mas você não tem garantia de que aquilo vai ser cumprido nem na totalidade da coisa, nem uma parte dele, né? Então, tem espíritos que desde o início eles tomam um caminho que poupa de muita coisa. E outros que já tomam outros caminhos que colocam, né, na trilha aí todos os perigos que esses caminhos apresentam para a gente, né? Então, um espírito pode, por exemplo, pedir a riqueza e, de acordo com o caráter dele, se tornar egoísta ou se tornar generoso, por exemplo. Né? Enfim, e isso com diversas outras coisas. Então, dá para entender como que essa questão do planejamento reencarnatório ela está muito ligada na questão do livre-arbítrio. Ele é muito guiado exatamente pelo que a gente escolhe fazer, né? pelo caminho que a gente toma. E essas situações, elas sempre vão espelhar o nosso nível de evolução moral e intelectual. E o livre-arbítrio, quando ele é usado muitas vezes de forma errada, acontece uma coisa que é muito lógica, assim, né? Principalmente quando... Vamos pensar numa criança. A gente dá para a criança o direito de escolher o que ela vai colocar no prato dela de almoço, por exemplo. Né? A gente está começando a educar a criança a ter a mesma rotina alimentar dos pais. Então, ela vai servir o próprio prato e vai escolher o que vai colocar nele. Né? E aí ela só coloca no prato dela a carne e a batata frita. Ela não vai botar nenhum vegetal, não vai botar nada de carboidrato mais complexo, é só a carne e a batata frita. Se tiver uma sobremesa, é capaz dela ainda colocar junto, né? Bota tudo no mesmo prato. E se ela for fazendo isso direto, vai chegar uma hora que os pais vão perder a paciência e falar para ela, não, chega, você não está em condição de escolher o que você sabe que você quer, né, que você vai comer. Eu vou escolher o que você vai comer. No momento que você tiver condição de usar a sua liberdade de escolher o que você coloca no prato, aí a gente retoma. Com livre-arbítrio é a mesma coisa. Quando a gente usa ele repetidamente de forma errada, chega um momento que a Divina Providência fala, não vai mais opinar, então, no planejamento novo, enquanto não tiver condição de fazer isso. Então é por isso que os outros espíritos que são dedicados para esse tipo de tarefa, eles vão considerar todas as ações que a gente toma, seja antes, seja depois do desencarne, ou seja, até as ações que a gente toma na vida espiritual, elas também vão influenciar no nosso planejamento encarnatório. Né? Então, esses espíritos vão se guiar por isso para definir os critérios do nosso planejamento reencarnatório. Então, os espíritos que no início da evolução ou que estão muito perturbados, e aí eu falo espiritualmente, né, na questão da coisa, ou mesmo os que são muito rebeldes, eles são temporariamente cancelados, né? São temporariamente impedidos de opinar no próprio planejamento reencarnatório. E aí, nesse caso, o planejamento reencarnatório vai ser feito por um espírito mais esclarecido, né? Que tenha mais conhecimento, de forma compulsória, igual a gente faz com as crianças, né? Por exemplo, pedir, por exemplo, para uma criança fazer o quadro de horário da escola, por exemplo.
ia ser horário do recreio, da hora que ela chegasse à hora que ela saísse, né? E é exatamente por isso que a gente não deixa a criança escolher o que ela vai ter na escola. A gente conta com a sabedoria dos professores, dos educadores, que são capacitados, têm esse conhecimento de causa para poder escolher o que é que a criança vai ou não estudar, né? O encarnatório é do mesmo jeito. Porque sim, nós somos crianças espirituais, né? E a maneira com que a gente usa na Terra, tanto para educação formal quanto informal, segue a mesma linha de raciocínio. A gente não tirou isso do nada, isso não surgiu, né? Isso não foi criado, né? Foi adaptado para a nossa realidade. Então, pouco a pouco, à medida que o livre-arbítrio ele vai sendo desenvolvido, aí sim o espírito começa a virar senhor dos próprios caminhos, né? Ele começa a ter essa liberdade de escolher o que é que vai ter e o que não vai ter no planejamento reencarnatório dele. E aí a questão de quando é que a gente vai começar, né? Como o Wood perguntou lá, quando é que momento que é que a gente vai iniciar o nosso planejamento reencarnatório? E aí a resposta, na verdade, não tem uma resposta, né? Porque a resposta para essa pergunta é que depende. Depende do quê? Depende de cada um. Isso é completamente variável. Varia muito de espírito para espírito. Porque isso vai de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua capacidade também, né? Tanto de aguentar o que vai vir pela frente, quanto de escolher, né? O que vai ser feito e o que não vai ser feito. Então, ela vai depender muito do grau de entendimento de cada um, né? Seja sobre a criação de Deus, seja sobre si próprio, né? Ia comentar alguma coisa, Gustavo? Você... Não, Biel, eu só estou concordando plenamente com tudo que você falou. Assim, é muito lógico a questão, né? O nosso próprio raciocínio ele nos sugere algumas coisas, né? O exemplo da criança, o exemplo do se é um espírito que está ali num processo reencarnatório compulsivo, obviamente ele não vai ser chamado ao planejamento, porque ele não tem a condição de ser chamado ao planejamento. Dentro do seu exemplo, seria como se os pais procurando uma nutricionista para aquela criança lá, né? Dizendo para ela, olha, a realidade dela é assim, assim, assado e tal. Ela não entende a questão nutritiva, não entende os macronutrientes, não entende a importância das refeições, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos. É necessário chamá-la a esse debate, né? Naquele momento talvez não seja. Com o avançar da vida dela, com o progresso sendo efetivado, ela pode passar a se consultar com a nutricionista até sozinha, porque ela já passa a entender aquele processo, né? Mas não começa, os pais fazem tudo e depois ela faz tudo. Vai ter um avanço progressivo. Aí depois ela vai só com a mãe ou só com o pai. Aí depois ela já começa a entender alguma coisa sozinha. Depois ela começa a fazer por conta própria e talvez algum dia adquirindo completo conhecimento, até não veja necessidade de fazer um acompanhamento tão próximo assim com o profissional que detém o conhecimento nesse caso, né? Mas tudo isso a própria razão nos indica, né? Vamos dizer assim. Não, com certeza. A gente vai fazer agora aqui uma pausa para a história, que é um estudo de caso do Hermínio Miranda, que traz um exemplo simples, assim, uma encurtada na história, né? Ela é um pouco maior, mas só para a gente poder ilustrar como que os caminhos se cruzam, né? Como que a gente consegue... Para que serve isso, né? Isso tudo que a gente está falando. Então, essa história ela foi relatada por um médium americano que chama Edgar Cayce, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas é a história de Stella. Stella Kirby era uma senhora muito simpática, tranquila e um pouco tímida, que teve uma vida difícil, principalmente depois que, por alguns motivos conjugais e financeiros, ela se viu aí na dificuldade de educar a única filha às próprias custas, né? Então, tendo
né, acompanhando a situação dela, alguns amigos deram para ela o conselho de trabalhar na área de enfermagem. Então, com um tempo depois, a Estela foi encaminhada para uma família rica que estava procurando alguém para cuidar de um parente enfermo. Depois de ter acertado todas as condições do trabalho, ficou acertado que a Estela ia receber um salário bom e um lugar para morar com a filha, né, um ambiente próprio delas, mas na residência dos empregadores. Quando a Estela se deparou, quando ela viu pela primeira vez o enfermo que ela deveria cuidar, ela quase desmaiou, porque ela ficou muito chocada com a condição dele. Era um homem de 57 anos, num completo estado de retardamento mental. A cama dele era cercada por uma jaula de ferro. Ele ficava a maior parte do dia sentado, rasgando a própria roupa. Se recusava a comer e ficava sempre sujo, num estado completo de imundície, por conta da falta de controle, né, das funções fisiológicas dele. Tinha um olho vago, sempre perdido em si mesmo. E a inexpressividade ao falar indicava que ele não tinha a menor consciência do que estava acontecendo em volta dele. Tomada de coragem, a Estela entrou na jaula para cuidar do paciente dela. Mas, por conta das condições, ela passou tão mal que ela teve que ir correndo para o banheiro, porque ela não conseguia nem controlar o enjoo que ela sentia. Então, presa nesse sentimento de angústia e de desânimo, ela imaginou que essa tarefa não ia ser... Ela não ia ter capacidade, né, de concluir, ia ser realmente muito superior às capacidades dela. E quando ela buscou auxílio aos benfeitores espirituais por meio da mediunidade daquele médium que eu citei antes, do Edgar Cayce, os espíritos esclareceram para ela que ela já 2 vezes no passado cruzou o caminho desse homem. No Egito, ele tinha sido filho dela. O asco que ela sentia por ele agora vinha de uma existência no Oriente Médio, no qual ele era um rico filantropo, mas que levava uma vida de devassidão. Uma espécie de harém, onde ele praticava todo tipo de abuso. E a Estela foi uma das infelizes que tinham que se submeter aos caprichos dele. E o reencontro de ambos, na reencarnação de agora, visava o perdão mútuo, reajustando tudo que eles tinham, né, perante a lei de Deus. Cayce também falou para Estela que se ela soubesse agir com afeto, que o doente ia responder aos cuidados dela com tranquilidade. Cabia a Estela, então, aprender a amar o enfermo, disposta a reparar o passado dos dois. Abandonar não seria a solução, porque a ligação entre eles ia continuar em suspenso, ia continuar em aberto, e invadiria as futuras existências. A Estela nunca tinha ouvido falar de reencarnação. Cayce disse para ela, ainda, que numa outra existência na Palestina, ela tinha cuidado de crianças com malformações. Então, estava habilitada para o trabalho junto ao paciente. Não estava além das condições dela. E ela voltou para a tarefa, ela voltou para o trabalho com uma nova onda de coragem e compreendendo os problemas de uma outra maneira. Para encurtar a história, dar uma conclusão, o homem realmente respondeu ao tratamento da Estela, que começou a tratar ele com carinho, com amor, e ele começou a se alimentar espontaneamente. Estava sempre limpo, estava sempre vestido, não rasgava mais as próprias roupas, não fazia mais as necessidades ali. E com o olhar agora pacífico, ele, que antes tinha um olhar vago, agora seguia a Estela, sem perdê-la de vista por 1 minuto sequer. Então, aqui nessa história, a gente consegue entender, né? A gente consegue ver como que isso não é ao léu, né? Assim, isso não foi jogado ao acaso, né? A Estela não foi jogada para o alto, lançada à terra e onde ela caísse ficaria ali. Né? Realmente existe o planejamento, né? E aí um planejamento não só da vida da Estela, mas também na vida do homem, né? Que ela estava cuidando, da família.
e com certeza da filha também, né? Enfim, de todo mundo em volta. Então, esse foi um estudo um pouco mais breve, mas onde a gente pôde discutir um pouquinho sobre planejamento reencarnatório e perceber como que os nossos caminhos se cruzam, né? Como que é tudo bem orquestrado, como que é tudo bem feito para que a gente possa dar sequência àquilo que a gente não conseguiu antes, né? E como que é interessante a gente perceber, né, no esclarecimento que os espíritos deram para a Estela, que fugir agora não ia ser solução. Percebam que eles não falaram para ela que ela não podia fugir, mas disseram para ela que não seria a solução. Ou seja, se você quiser correr, se você quiser ir embora, você pode correr, você pode ir embora. Mas entenda que não vai ser solução do seu problema. Isso vai continuar em aberto e mais na frente você vai precisar resolver isso, né? E é isso que acontece, né? A gente pode sim falar, olha, não dou conta mais agora, não vou, não quero, não posso mais. Mas a gente não vai, isso não vai ser encerrado, né? Isso vai ficar em aberto. E com certeza, por própria escolha nossa, né? Outros problemas, outras questões, outras oportunidades aparecerão igualmente, né? Nas próximas existências para a gente conseguir completar ou até mesmo começar o que a gente não conseguiu agora. Não é mesmo, amigo? Biel, com certeza. Eu adorei a forma como você colocou, né? Relembrou até os momentos nossos lá de evangelização, né? Nas historinhas, na didática de trazer o conteúdo, os personagens e tudo mais. Acho que tudo vale na hora de a gente fazer uma ideia ser compreendida. E então, assim, primeiramente a gente eliminar qualquer ideia de que cada microscópico detalhe da nossa encarnação foi pré-definido lá atrás e a gente concordou que domingo o almoço era frango com macarrão e segunda a sexta a gente ia comer marmita e sábado talvez uma coisa, um fast food para sair da dieta, alguma coisa assim. Não é bem assim, né? O planejamento reencarnatório, ele é um fato que nos dá uma segurança muito grande de que não há um acaso, ele serve muito bem para eliminar esse acaso e aquilo de termos sido colocados aleatoriamente em um ou em outro contexto. Então, isso nos dá uma confiança, uma segurança para seguir caminhando, mas ele de forma nenhuma tira da gente a responsabilidade pelas decisões do dia a dia que a gente toma e de conforme formos avançando e evoluindo, fazermos novos planos ou adquirirmos novas ambições ou adquirirmos novas ideias e também, ao mesmo tempo, nos dando a tranquilidade de que, embora o detalhe do almoço não tenha sido planejado previamente, aquilo pelo qual a gente tem que passar, a gente vai passar. Se vai ser almoçando todo dia uma coisa ou outra, não importa. O universo tem diversas ferramentas e diversos elementos para fazer com que aquilo que precisa chegar na gente chegue. E aí, quando aquilo chega, vem a nossa parte na história, que é reagir àquilo que está acontecendo, decidindo então qual contorno eu quero dar para a minha encarnação, né? Então, tem aí talvez um aspecto de que, embora o planejamento encarnatório tenha ocorrido, ele ocorre diariamente a partir do momento que a gente interfere nos atos da vida, que a gente toma decisões referentes à vida e a gente carimba ou apaga o que construímos lá atrás, constrói ou reconstrói, derruba ou pinta aquilo que a gente estava criando para as nossas próprias experiências. Então, é uma segurança muito grande de um lado e, ao mesmo tempo, uma plena liberdade de outro, né? Isso deve ser coisa de Deus, né? Porque é só um sujeito assim, para conseguir compatibilizar
tantas questões assim, né? Então, acho ótima aí a explanação, te agradeço aí por isso. E será que o podcast estava no planejamento reencarnatório da galera? Brincadeiras à parte, vamos. Se estava ou se não estava, não é isso que importa. O que importa é o que a gente vai fazer com isso daqui em diante, como praticamente todo o resto das coisas que estão na nossa vida, né? Esse foi o item 3 do nosso roteiro, chamado Retorno à Vida Corporal. Mas o retorno à vida corporal é um tema muito grande, é um tema muito vasto, e a gente vai retomá-lo no item 4, falando agora sobre vamos dizer assim, a operacionalização do planejamento reencarnatório e a operacionalização do retorno à vida corporal, que é a união da alma ao corpo. Aí, se o Biel não tiver mais nenhum comentário. Era só isso mesmo. Eu só estava me recordando de uma história curta, né? Que um homem ficou sabendo que aconteceria um acidente, o avião ia cair. E na hora ele pensou, agora que eu já sei, poxa, eu não vou pegar o avião, né? Ele ia fazer uma viagem de férias, achou melhor não ir, não pegou o avião e foi passar o final de semana no sítio, na chácara. Aconteceu que um avião caiu exatamente na chácara onde ele estava. Né? Quando ele ficou sabendo disso, não foi dito que ele estava dentro do avião, né? Não foi dito para ele que ele ia morrer na queda do avião, né? Então, assim, como que existem coisas realmente que não importa o meio, o que vai acontecer ali no meio, o fim ele vai chegar, né? O objetivo vai ser cumprido de uma forma ou de outra. E é só isso mesmo. Perfeito. Valeu, Biel. Valeu, pessoal que acompanhou com a gente até o final. Daqui a pouco a gente se encontra de novo no nosso próximo episódio. Valeu, fiquem com Deus aí. Até a próxima.